E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre. Hoje eu falo sobre polêmicas sobre um assunto que está muito em alta no cenário de hardware brasileiro. É o famoso kit i9 11900H do AliExpress, o famoso kit Interposer. Já estou aqui com o meu em mãos finalmente, mas já estou testando há uma semana também com o kit que um inscrito me emprestou, o Diogo. Agradeço muito a ele e acho que as pessoas também do canal estão agradecidas por eu ter emprestado esse kit, já para dar uma assistência para vocês, né? Essa é a primeira versão e essa aqui é a segunda versão. Eu vou falar um pouquinho sobre as duas hoje, mas não muda quase nada. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e preparar a sua ansiedade, porque esse vídeo vai ser um pouco mais longo que o habitual, mas vou tentar abordar vários temas sobre esse kit para deixar mais só em um vídeo. O meu kit ele foi comprado ali em meados do dia 15 de dezembro de 2022 e a chegada foi no dia 5 de janeiro de 2023. O total foi de R$ 811 e felizmente não paguei o cafezinho. Vocês podem ver que é um kit bem simples, não vem com memórias que nem um kit Xeon, então você tem que comprar memórias avulsas. Felizmente no AliExpress você encontra kits de 220, 240, 250 até R$300 de marcas um pouco mais conhecidas, por exemplo Netak, Gloway e afins. A placa-mãe é simples e aqui onde há uma divergência da placa-mãe antiga para quem comprou antes de dezembro. A placa-mãe antiga ela não tem dissipação na parte de cima ali. Aquela parte de cima é o VRM relacionado ao gráfico integrado e ele pode esquentar mais caso não tenha essa dissipação. Agora as versões atuais já tem. E é basicamente essa a diferença entre os dois kits, pelo menos a diferença física, mais nada temos de diferente. Então, por exemplo, você tem ali no canto alimentação de 8 pinos para o processador, lembrando que tua fonte tem que ter essa alimentação aqui. Se você tem uma fonte sem essa alimentação, quer dizer que ou ela é antiga ou ela é de má qualidade. No centro temos o que chama mais atenção, o diferencial, que é essa estrutura. Ela funciona como se fosse um IHS de um processador, mas ali não é o processador em si, o processador está embaixo. Do lado, 2 slots de memória, temos ali a alimentação da placa-mãe, né, de 24 pinos, e logo ao lado 4 slots SATA 3, isso é legal. No centro temos a bateria da placa-mãe, lembrando que não é enviado, na maioria dos casos, bateria da China. Isso é uma regulamentação internacional, se os caras forem pegos, o produto volta, não pode porque pode explodir. O modelo da bateria é o modelo normal de todas as placas CR2032. Mais embaixo nós temos o slot M2 NVMe, funciona PCI Express 4.0, você pode colocar um SSD com 7500 de velocidade, que vai pegar essa velocidade toda, sequencial, embora só ter essa velocidade sequencial não signifique tanto quanto vocês possam imaginar. Lembre-se também que a qualidade dos componentes internos de um SSD também importa muito. Embaixo temos o slot PCI Express, também, né, 4.0, então também tranquilo aqui para usar, por exemplo, com aquela 6400, 6500 XT para quem quiser usar. E mais embaixo também temos um slot NVMe. Ali vocês têm que tomar cuidado porque existe uma pequena falha no projeto, onde existe um debug bem próximo ao NVMe, que a depender do teu SSD, pode encostar nessa conexão debug ali e pode causar má contato, dar um pequeno curto. Algumas pessoas entortam esse debug, não tem problema até porque isso aqui é algo que só o vendedor utiliza. Algumas pessoas também podem isolar. Um isolante que eu vi que pode ser interessante é um isolante líquido mesmo, que é como se fosse um liquid paper, mas deve dar certo aqui também, tá? Mas é funcional esse slot. Embaixo temos normal, tá? É áudio, temos conexão também Sysfan 4 pinos. Do lado temos duas USB 2.0, USB 3.0, mais ao lado temos o Clear CMOS. Ele demora um pouquinho para funcionar, mas é só você colocar uma chavinha ali quando está tudo desligado, tá? Desligado, você coloca ali para resetar as configurações de fábrica ou simplesmente tirar a bateria também, tá? E mais ao lado também temos o painel frontal. Já nas saídas da placa nós temos 2 USB 3.0, 2 HDMI, uma DisplayPort, mais 2 USB 2.0, internet, mais 2 3.0 e temos o áudio. É basicamente isso do kit que temos, tá? Então é um kit com placa-mãe básica, mas tem muitas coisas que outras até
por exemplo, a 320 não oferece, né? Felizmente esse ponto positivo temos. Agora, em relação à configuração da BIOS, é um pouquinho mais complicado, vocês vão ver vários tutoriais na internet. Como eu estou deixando esse vídeo aqui para fazer um pouquinho depois das outras pessoas, também eu já consegui ver algumas coisinhas que a gente pode otimizar. Então passo para vocês, ao ligar o PC, qual vai ser a otimização da BIOS que eu estou usando por enquanto. É claro que isso pode mudar ao longo do tempo, ao longo das atualizações das placas. Então, vocês vão na BIOS, essa é a BIOS, você vai abrir apertando Delete na hora que estiver iniciando o seu computador. É uma BIOS bem antiga, mas vocês já devem imaginar que seria assim mesmo, né? Primeira coisa que vocês precisam fazer é, acredito, ativar o XMP da sua memória RAM, aquele overclock facilitado do fabricante. Para isso é um pouco mais difícil do que o normal. Vocês precisam ir na aba Advanced, depois desçam até Overclocking Performance menu e ali em Overclocking Feature vocês vão habilitar essa parte, tá? Mas não é só isso. Depois vocês vão voltar, vão na parte de Chipset, descem para PCH I/O, descem até você achar ali a opção SPD Write Disable e você tira de True e coloca False. Depois voltam de novo, subam ali para System Agent, agora vão em Memory Configuration, depois desçam para Memory e aqui vocês vão descer. Aqui é onde você vai ativar o XMP da sua memória. Você pode fazer duas formas. A primeira, ali em Memory Profile, você pode clicar e colocar XMP Profile 1 e você altera a Memory Voltage para 1.35, a tensão da memória. Aqui você já pode salvar, né, e ver se deu certo. Alguns casos pode não dar certo e você precisa colocar no perfil Custom, tá? Então você seleciona o perfil Custom, você muda também de acordo com a sua memória. Memory Rate você coloca 24 mesmo, pode deixar assim. No TCL você coloca de acordo com a tua memória. No caso a minha funciona 16, 18, 18, 40. E o Memory Rate, o 24 ali, vai dizer que é para ficar em 3.200, tá? E a Memory Voltage, tenha certeza que está 1.35. Aqui você pode salvar também e ver se deu certo. Se não der certo de uma forma, vai dar certo de outra. Agora, falando de memória ainda, algo novo que provavelmente tem poucos canais, tá? Ali naquela aba de Memory Configuration, antes de entrar em Memory, vocês vão mexer em outra coisa. Vocês vão descer até achar a opção ali Set the Gear Ratio. SAGV você deixa em Disable, igual tá aí, e no Gear Ratio você coloca 1. Aqui é para alterar o Gear Mode da memória. O 1 é o mais indicado e vai abaixar em muito a latência da sua memória, tá? Isso aqui é crucial para ter um pouco mais de desempenho em jogos. Mas não acaba por aí não, tá? Você pode voltar ainda, vai em Advanced lá naquela aba primária, vai em Power e Performance, em CPU Power Management, desce até achar Save States. Está disabled aqui da minha placa-mãe, você vai colocar Enable, você vai habilitar. Isso aqui, gente, é outra coisa que ainda não temos em muitos canais, tá? Porque é algo realmente novo. As novas placas estão vindo travadas a 4.1. Quando você coloca o Save State Enable, vai pegar o boost que deveria ter. Então, 4.8 em um núcleo, 4.7 em um núcleo, 4.6 em outro e assim por diante. Essa aqui é uma das coisas que estavam pegando muito no pé e com a ajuda do Mário Mazzotti a gente conseguiu ver que assim já daria certo. E agora você já pode salvar também já a BIOS, e se você tiver uma placa de vídeo da AMD, você ainda pode ir em PCI, Subsystem e colocar o Resize Bar habilitado, né? Tira de Disable e coloca Enable. Em placa de vídeo NVIDIA não faz muita diferença. Também pode deixar Enable caso queiram, se você tiver uma placa de vídeo RTX série 3000 para cima. Já da AMD, uma série 5000 para cima já funciona, você vai ter mais desempenho em alguns jogos. Tem um vídeo aqui falando no canal sobre o Resize Bar. Isso aqui é uma coisinha extra para vocês também. E agora sim, podem salvar e podem sair. Depois de tudo configurado, iniciado o sistema, e aí vamos falar sobre o processador em si. Aqui no CPU para vocês, Intel Core CPU 000, afinal é um Engine Sample, né? Não a versão final, arroba 2.6, que pode chegar a 4.8, essa ali é de Engine Sample, 8 núcleos, 16 threads, 24 MB de cache, tá? Esse aqui é o famoso i9 11900H. Em mainboard vocês vão ver um Intel HM570, o chipset é de notebook também para funcionar certinho,
certinho. Algumas pessoas chegam a perguntar também como que fica esse kit com placa de vídeo de notebook da Nvidia. Eu não sei ainda, tá, gente? Isso aqui também é um conteúdo até para o futuro. Mas enfim, é uma placa-mãe bacaninha, básica, com PCI Express 4.0. Em memory, vocês vejam aí que eu deixei da memória do jeito que eu falei para vocês, né? 3.200, L16, 18, 18, 40, 2 pentes de 8 GB, aqui na memória NetAC Shadow 2. Testei alguns jogos com a 3080, mas outros foi com a 6600, eu vou explicar mais sobre isso. E o benchmark está aí para vocês, 5.600 mais ou menos no multithread e 605, 606 no single thread. Isso aqui pode variar um pouco. Aqui já faz diferença da primeira vez que eu peguei essa placa-mãe. Quando ela está travada 4.1, ela tem ali 5.500, 5.600 do multi, mas no single fica 540, 560, tá? Aqui você já não teria essa parte porque eu já ensinei na BIOS como deixar destravado. Agora eu acho que já tivemos um lenga-lenga, já foi umas explicações assim. Não se esqueça de deixar o like se você está gostando do vídeo até agora. Vamos falar um pouco de jogos, né? Vamos deixar o clima melhor. Eu peguei um RX 6600 hoje para fazer esse vídeo aqui. Coloquei em alguns jogos e vou passar para vocês o resultado. Mas no futuro também vocês devem ver esse kit com outras placas. Mas já adianto para vocês, é um ótimo processador e qualquer placa que você colocar com ele vai ficar muito legal em jogos. Então vamos lá. Vamos lá em jogos. Primeiro jogo, CS Global Offensive. Coloquei em Full HD no baixo. Tive uma média com a 6600 ali de 345 FPS, mais ou menos isso. O uso da placa muda muito, fica em torno de 60% a 80%. O uso também do processador fica na casa ali dos 14, afinal é CSGO, né? É bem mais simples. E toma cuidado também em falar de uso de processador, porque tem gente que acha que o uso do processador está muito relacionado ao uso da placa de vídeo, mas não é bem assim, tá? Procurem saber mais sobre gargalo e como funciona. Vejam que o processador está travado a 4.1. Esses testes aqui foram feitos antes de eu mudar a BIOS para o que eu mostrei para vocês hoje. Então é capaz que você tenha um resultado até um pouco melhor do que eu tive aqui, tá? E a memória está 3.400, sendo que eu ensinei para vocês a colocar 3.200 Gear 1. Então é possível ter mais desempenho até do que vocês estão vendo aqui no CSGO em jogos competitivos. Ainda assim já foi um ótimo resultado ao meu ver. Já o próximo é o PUBG em Full HD com algumas coisas no baixo, somente o mais necessário no alto mesmo, é um perfil mais competitivo. Coloquei aqui naquele modo arcade e tive uma média de cerca de 195 FPS nesse modo aqui. O uso da placa entre 70 e 80, temperatura da placa baixa, né, e do processador baixo porque eu estou usando um bom cooler. Se eu tivesse usando o Cooler Master i50, a temperatura ficaria um pouquinho mais alta, tá certo? O consumo aqui do processador vai ser baixo também na maioria dos casos, 40 watts e tal, mas esse consumo pode ser maior do que isso. Ele pode pegar um consumo também de 80 a 100 watts, o que não é muito para algo desse desempenho. No geral, um bom desempenho do processador, eu gostei da configuração no geral. É uma configuração mesmo que travada, que fica bom em todos os jogos que vocês tentarem. Outro jogo competitivo, Fortnite, eu coloquei ali em Full HD e algumas configurações no épico, médio, afinal o jogo está mais pesado agora, obtive uma média de cerca de 148 FPS, o uso da placa já passou para 100%, o jogo está bem pesado mesmo. Agora, em relação ao processador, travado a 4.1, temperaturas ainda fica na casa dos 60 graus, então vejam que o cooler está sendo bem bacana aqui, né? E fica muito estável, muito tranquilo de jogar, o máximo possível, afinal o Fortnite dá algumas travadas, não tem o que fazer. Independente da configuração, eu testei também com M5 e ficou travado. Então, isso aqui não é culpa da configuração em si, ficou bem tranquilo aqui nesse jogo. Também testei o Warzone 2, uma configuração mais para o baixo em Full HD e obtive uma média de cerca de 152 FPS, com uso muito alto da placa de vídeo, 89, 90, 94%. Temperatura do processador até que aumentou um pouquinho, ó, 70 graus, tá? Então em alguns casos aumenta mesmo, dependendo da tua região, do arrefecimento, de como que tá na situação, mas ainda assim está tranquilo. Um processador de notebook tem temperaturas mais altas mesmo e no geral ficou bacana aqui, uma boa taxa. Você não vai ter como reclamar da configuração. Aí se você não estiver conseguindo matar mesmo os inimigos é porque você é ruim, não tem o que fazer, gente. Também temos aqui jogos pesados de campanha. Primeiramente,
o Deus da Guerra, God of War, em Full HD no Ultra, uma média ali de 60, 62 FPS, o uso da placa de vídeo no máximo, topado. O processador fica bem tranquilo aqui, não consome tanto assim, e é um jogo assim também GPU bound. Depois de um certo nível de processador, ele vai conseguir empurrar essa placa tranquilamente, afinal o gargalo aqui acaba sendo a placa de vídeo e não tem nada a ver com o processador. E também, novamente, lembro vocês, o uso do processador está em 20%, olha, não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com a quantidade de núcleos e threads que ele tem. Se fosse um Xeon bem simpleseira, mas que tivesse, por exemplo, 10 núcleos e 20 threads, estaria até com uso mais baixo ainda, só que às vezes com a média de FPS menor, tá? Atentem-se a isso, por favor. Agora vamos também ao Resident Evil Village, priorizando os gráficos, conseguiu uma média muito boa, 140 FPS, é mais um jogo também GPU bound, está mais ligado ao desempenho da placa de vídeo, vários processadores conseguem lidar bem com esse jogo aqui, e o i9 certamente também iria, né? Mesmo travado, leva a placa de vídeo no máximo, temperaturas estão boas, não tem muito a ser dito aqui, tudo está nos conformes, tudo está do jeito que deveria ser. Agora, Cyberpunk pesa um pouquinho mais, eu coloquei ele um gráfico assim alto, com a textura ali no alto também, e eu consegui uma média de cerca de 60 FPS, mais ou menos. Vejam que aqui o uso do processador aumenta mais, porque esse é um jogo que demanda mais do processador, então esse aqui não é tão GPU bound, e ainda assim fica um bom desempenho, a placa de vídeo em 98, 99%. O processador na casa dos 75, quase chegando aos 80 graus, mas está tranquilo ainda. Mas perceba que o clock dele não muda muito, né? Se tivesse com aquela configuração que eu falei para vocês, do 6 state ativado, aí o clock poderia baixar um pouquinho para ficar mais tranquilo para a placa-mãe e para o processador. E o último jogo é o Spider-Man, com a configuração gráfica em Full HD no muito alto, e pega uma boa média também, cerca de 89, 90 FPS. Tá mais ou menos isso, 4.1 ali o processador também, temperatura 70 graus, uso 55, esse jogo aqui é mais CPU bound também, e se tiver com Ray Tracing é mais ainda, pesa mais para o processador, só que eu não ativei o Ray Tracing aqui porque a AMD não manda bem em Ray Tracing, tá? Ainda assim ficou bem tranquilo para jogar, o jogo já fica bem bonito, sem problemas algum. Então vocês estão vendo que em games, mesmo com a placa 6600, até mais forte do que isso, não vai ter problema. Afinal, placas mais fortes às vezes você vai querer jogar em 1440p ou em 4K e vai conseguir médias parecidas. Agora, gente, uma coisa que vocês podem ter visto aí no teste da 6600M é que eu usei um cooler mais parrudo. Esse cooler branco aqui da Jonesbo, também acho que é vendido pela Thermalright, tá? Ele é mais caro, então vocês podem ver que a temperatura do processador ficou melhor, né? Eu também estou testando esse outro cooler aqui, um da Cooler Master, o i50, ele só custa 50, 60 reais, dá conta para jogos, mas também a temperatura vai ficar um pouco mais elevada. É importante mencionar sobre cooler aqui nesse vídeo, porque ele faz toda a diferença em relação ao VRM. Se você usar um cooler de torre, embora ele seja mais efetivo que coolers low profile que a gente chama, esses de perfil baixo, que nesses dois que eu acabei de mostrar para vocês, ele não vai ajudar no VRM da placa-mãe, que é o calcanhar de Aquiles desse kit aqui. Então a gente está preferindo recomendar que vocês utilizem coolers de perfil baixo, low profile. A temperatura do processador vai ser um pouquinho mais alta, mas a do VRM vai ser bem mais baixa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Olha só, gente, vejam testes ali com a primeira versão dessa placa-mãe em relação à temperatura do VRM, né? Com o Cooler Master 50, que é bem simples, eu consigo temperaturas até legais no VRM, porque ele joga ar para o VRM, tá? Então fica 70, 76 graus, a depender do caso, mesmo sem o dissipador. E a outra parte que tem dissipador fica até menos do que isso. Agora, quando você coloca um cooler de torre, olha só, gente, a temperatura da parte com o dissipador aumenta, já vai para 85, e a temperatura da parte sem o dissipador fica na casa dos 105 graus. Olha só o que está fazendo diferença o cooler. É como eu disse para vocês, embora o de torre seja mais eficiente, por conta do ar no VRM, a gente tem que priorizar o cooler de perfil baixo, low profile, que vai fazer efeito, acreditem em mim. Lembrando também que na BIOS é possível que vocês alterem a velocidade da fan
do seu processador, tá? Isso também é tranquilo de ser feito. E também não recomendo que vocês usem water cooler, porque funciona mais ou menos também como um air cooler, fica até pior. E agora falando sobre o assunto de superaquecer e coisas do tipo, você pode também fazer overclock nesse processador, porque você pode desbloqueá-lo na BIOS. Isso é possível, tá? E eu também fiz isso aqui, posso mostrar para vocês como é que é, mas esse é um assunto mais entusiasta, que você tem que ter cuidado com o que você está fazendo, tem que saber o que você está fazendo. Então, no geral, eu nem recomendo para as pessoas fazerem isso, porque o processador já tem um bom desempenho, ainda mais se você estiver usando um cooler legal, assim de 100, 150 reais. Vou deixar para vocês umas recomendações aqui na descrição. Já vai ficar tranquilo, gente. O mais do que isso, acaba você estar naquela doença do pessimismo, querendo tirar um pouquinho. Aí uma coisa é uma pessoa com mais conhecimento querer ali esguelar, e outra coisa é você com menos conhecimento tentando replicar as coisas dessa pessoa, mas sem entender por que está sendo feito. Então toma cuidado, mas vou mostrar para vocês. Para você destravar o processador, tem até um tutorial no TechInc informando como é que é. Você precisa ir na aba Advanced, depois você vai em Power e Performance, aí você vai ali em CPU Power Management, onde tem Boot Performance Mode, você tira de Max para Turbo Performance, tá? Depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão descer, vocês vão até CPU Lock Configuration, e em Overclock Lock vocês vão colocar Disable, vai tirar do Enable e colocar Disable. Assim vocês podem colocar a frequência dos núcleos processadores na que você desejar, ou 4.2 ou 4.3 em todos. Aí também depende de testes, depende da tua refrigeração, depende de tudo isso e também do teu conhecimento. Uma coisa que eu posso indicar para vocês às vezes é o que? Você fazer através do XTU. É um programa da Intel que você baixa para o seu PC e você pode alterar ali em Advanced Tuning os núcleos do processador, colocando todos a 4.4, por exemplo, 4.3 e ir testando as temperaturas, tá? Você pode fazer esses testes antes e depois você pode ir na BIOS e alterar manualmente da forma que você achou melhor. Eu acho mais interessante fazer no XTU porque dá pra gente fazer mais testes de uma forma mais simples, e aí a configuração que você achar melhor de todas, você repete ela na sua BIOS. Inclusive nesse programa também você consegue e faz uma coisa que a gente pode indicar também, que é um pequeno undervolt também no processador. Assim, embora você consiga frequências mais altas, você consegue reduzir um pouquinho a tensão e o processador nem vai esquentar tanto assim e nem vai também prejudicar tanto o VRM quanto poderia acontecer. Em relação à troca de pasta térmica, você vai necessitar de uma chave Torx T4. Eu peguei aqui um conjunto de chaves para abrir smartphone, peguei a chave mais fina e deu certo, tá? Você só vai virar ali e vai colocar uma pressãozinha, nem precisa de muito, tá tranquilo para tirar. E você vai tirar a base junto com o que a gente chama de EHS, tá bom? Pronto, e você consegue já ter acesso ao processador. E olha como que é o processador de notebook, tá realmente soldado nessa placa-mãe. Tem que ter cuidado, porque em muitos casos, se você der pau na tua placa-mãe, você perde o processador junto. Seria bem difícil você conseguir uma outra para fazer esse processo, tá, gente? Eu troquei a pasta térmica para uma Cryonaut. Vou te falar que eu não vi muitas diferenças. Talvez teria mais diferença para você usar o metal líquido, mas eu não posso recomendar muito para as pessoas porque eu sei que tem muita gente leiga que pode fazer besteira. Até eu nunca usei direito isso e posso fazer besteira também. Então eu te digo que pode fazer uma diferença a depender da forma que veio a pasta térmica, mas nesse caso aqui, pelo menos na primeira placa, não fez muita diferença. Na verdade, não fez diferença quase alguma. Vai variar bastante, né? Só estou mostrando para vocês como é que foi feito e como que é fácil de fazer, né? Esse processo, e também para vocês darem uma olhadinha como que é esse processador de notebook por dentro. É tipo uma placa de vídeo. Se você já trocou pasta térmica de placa de vídeo, também vai saber trocar pasta térmica disso aqui. Agora, os gráficos integrados, a gente falou sobre o desempenho em jogos da placa de vídeo, nós falamos também sobre o superaquecimento ali no VRM, ainda mais em relação ao gráfico integrado, mas e o gráfico integrado em si, o desempenho em jogos? Olha, na verdade eu achei que seria até pior, foi até bonzinho. Eu vou colocar para vocês alguns exemplos aí em vídeo e se saiu melhor do que eu esperava.
Agora, gente, em relação ao gráfico integrado, eu tive um trabalhinho para fazer funcionar. Deixo para vocês o download aí na tela e também na descrição, porque vai ser muito mais fácil você já baixar do local certo do que ficar procurando que nem eu procurei e tendo alguns problemas. Então, eu estou mostrando esse teste aqui que parece ser simples, mas eu demorei cerca de 40 minutos para chegar a esse resultado. E vamos lá. Primeiramente, o CSGO em 720p com qualidade gráfica mais para o muito baixo, para o baixo, e obtive médias ali de 120 e 130 FPS. Vocês estão vendo na tela 190, mais ou menos isso, só que na verdade eu percebi que isso acontece quando você morre e aumenta o FPS, mas quando você está jogando mesmo, a média acaba sendo 120, 130, então eu acabei falando para vocês essa média do que a que está mostrando no jogo, senão seria um pouco roubo, né? No geral foi uma boa performance, achei até que seria menos. Agora vamos ao Fortnite, que embora apareça Full HD, está em 50% do Full HD com o perfil de desempenho, tá? E as configurações gráficas ali mais baixas. Eu consigo no Fortnite uma média de cerca de 105 FPS, mais ou menos isso, então também dá conta. É claro que vai ter travadas, o frame time não vai ficar tão liso assim, mas dá para você jogar, dá para você brincar enquanto você não arruma uma placa de vídeo, por exemplo. Então tem como sim, tá? Achei que até que seria pior. Também testei o Valorant em 720p no baixo e ficou legal também, média de 140 FPS. Dá umas quedinhas às vezes, mas ficou bom ainda, né? Ainda está travada 4.1, vejam lá, né? Então você pode até ter mais performance porque, por exemplo, se você colocar destravado e o Gear Mode que nem eu ensinei para vocês, pode até ir para uns 150 FPS, quem sabe, né? Porque também tem a ver o gráfico integrado com as memórias. Então, uma boa performance até melhor do que eu imaginei. Podemos falar também de coisinhas extras, como por exemplo o Resizable Bar. É possível, você consegue fazer funcionar, só precisa ir na BIOS mesmo e ativar essa função. Ativando essa função você tem uma diferença em jogos em se tratando de placas AMD. A Nvidia eu realmente não vejo muita diferença, mesmo que seja uma 3060, 3070 e tal, não tenho visto. Mas vou dar para vocês um exemplo da 6600M, já fiz um vídeo aqui sobre o Resizable Bar com a 6600M, indico que vocês vejam, e eu tive as mesmas diferenças em certos jogos. Tá aí para vocês comparativo de Resizable Bar no Forza, em Full HD, no Ultra, e de um lado nós temos ali a 6600M fazendo cerca de 76 FPS na média, depois 94. Essa vai ser a maior diferença nos jogos que eu consegui até hoje, tá? Alguns temos mais diferença e outros temos menos diferença. Como eu falei para vocês, tem um vídeo aqui no canal, deixo para vocês alguns jogos que fazem diferença e outros que não fazem. Mas assim, não vi até agora nenhum jogo que reduza essa quantidade. Então você pode deixar ativo em quem tem placa AMD, por exemplo, geração 5000, 5500 e tal, ou geração 6000, que nessa aqui, 6600, que vai ficar bacana para vocês. É um ganho de FPS gratuito. Agora, em relação à comparação de desempenho com Ryzen mais novos, por exemplo, um Ryzen 5500, uns Ryzen 5600, onde é que ele fica? Eu acho que vocês já viram até o teste do Mário Mazzotti, se não, depois eu também deixo na descrição aqui, mas ele já fez um teste e no teste dele ficava entre os 5500 e os 5600 em jogos. Mas com a ajuda que eu tive lá do Ingeno, que é o canal, também deixo para vocês na descrição, ele me passou aquela configuração que eu falei para vocês ali do Gear Mode, e isso traz diferenças em jogos e eu mostro para vocês como é que ficava e como é que passou a ser. E sim, nós tivemos boas diferenças. Vejam aí que eu coloquei o 5500, o 5600 e o 11900H. Ele ficou acima do 5500 e um pouquinho abaixo do 5600, sem ali eu ativar o Gear Mode 1, tá? Aqui tá mais um perfil que vem ali da placa mãe, mas eu tinha travado o processador 4.4. Então ainda dá para ter mais resultado. Eu consegui testar alguns jogos para o vídeo de hoje, colocando o Gear Mode 1 e também deixando o processador destravado. Aí vai o clock ficar oscilando um pouco, que nem está na BIOS do começo do vídeo. E vocês podem ver que os processadores 5600 e 11900 ficam bem semelhantes nesses jogos testados até agora. Depois eu posso trazer para vocês outros resultados comparativos em outros casos, mas sim, tivemos um ganho legal de desempenho e graças à dica do Ingeno. Portanto, esse
Core i9 depois de algumas mudanças, que na verdade você já vai ter feito porque eu já ensinei no começo desse vídeo, já fica com desempenho de um Ryzen 5600. Então talvez ele está mais ali também para um nível de um 5700, que não muda muito o desempenho para esses dois, só que aí como que é 8/16, esse i9 acaba sendo equivalente então a um 5700X, um 5800. Vai ter comparativo aqui no canal, mas não tem como eu fazer tantas coisas no mesmo vídeo, tá? Eu não fiz muitos testes fora de jogos e até assumo para vocês que esse coolerzinho aqui para atividades pesadas não é recomendado, então é bom mesmo ter um cooler melhor, tá? Que nem esse aqui, mas esse aqui é um pouco caro, então um mediano aí. Mas, por exemplo, no Premiere até que foi bem. Talvez outros programas também simples, de conversão também e de edição, Sony Vegas, Photoshop, você não vai ter problema. Mas mais pesados, para o pessoal que trabalha com render pesado, quer saber como que fica o desempenho no Cinebench, quer saber como que fica o desempenho no Blender e afins, é bom que você tenha um ambiente bem refrigerado, é bom que você tenha um cooler de melhor desempenho, e também é bom que você ative o Safe State, porque se a temperatura começar a ficar alta e começar a poder dar um throttling, ele vai reduzir o clock do processador. Nessas duas que eu peguei aqui, não acontecia isso, o clock ficava travado, e aí quando eu chegava a temperatura X, a placa-mãe simplesmente desligava, travava tudo. Não deve acontecer isso ativando Safe State. Isso aqui foi até uma dica do Mário Mazzotti. Agora, sobre o Windows, muitas pessoas podem ter essa dúvida porque muitas pessoas querem usar o Windows 11 e querem jogar o Valorant. Será que funciona? Olha, sim, funciona. Eu instalei em uma live o Windows 10 e o Windows 11. O Windows 10 é bem simples de instalar. O Windows 11 eu tive mais dificuldades. Então até deixo para vocês também aí como eu fiz. Para o Windows 10 não precisou de nada, já tinha um Windows bootado ali pelo pendrive que foi feito na própria Microsoft, né? Só baixo lá, ele faz a ferramenta automaticamente. Não sei como que vocês fazem, mas eu prefiro assim muito mais. Você pode fazer isso tanto para o Windows 10 e para o Windows 11. Você só precisa ir na aba Boot e ali você vai alterar, né, a primeira opção para ser o teu pendrive, que já tem que estar conectado no teu PC. Aí no caso aqui eu selecionei o SanDisk, que é o meu pendrive. Depois disso salvei e saí. Aí você só espera mesmo, vai aparecer as opções do Windows 10, né? Windows 10 Pro, instalar. Você coloca a instalação personalizada e pronto, tá, gente? Para o Windows 10 não tem problema nenhum. Já para o Windows 11 é a mesma forma do boot, só que você precisa ir agora em Secure. Aí você vai em Secure Boot. Você desce ali em Secure Boot Mode para Standard. Depois digita não ali, só para não cancelar, né? Deixa mesmo Standard e depois coloca em Secure Boot Enable, tá? Isso aqui é essencial até para você jogar teu Valorant. E depois você vai na aba Advanced, vai na aba CPU Configuration e onde tiver Intel VMX Virtualization Technology, você tira de Enable e coloca Disable, tá? Você vai desabilitar a virtualização. E por quê e o que isso causa? Desabilitar a virtualização vai impedir que fique assim, ó, só o Windows carregando, é o famoso boot loop, reinicia e fica da mesma forma, tá? Muitas pessoas estão reclamando disso e é assim que você contorna esse problema. A outra forma seria deixar mesmo travado ali a virtualização e quando aparecer a mensagem do Windows de recuperação, você vai em opções de reparos avançados, restaura o PC e restaura mantendo as configurações e vai iniciar o Windows 11, mas eu vi pessoas me falando, até um inscrito que me ajudou com isso, de que no final das contas vai dar problema de novo de boot loop. Então o jeito mesmo, quando você instala num pendrive bootável, é desativando a virtualização. Eu recomendo mais que você use o Windows 10 ou que você já use o Windows 11 portado de outro SSD. Portanto, gente, funciona o Windows 11, mas para quem quer instalar do pendrive direto da Microsoft e tal, você tem que desativar a virtualização, ela vai ficar desativada e para algumas atividades não vai ser muito legal. Ainda mais, acredito eu, se você gosta de usar emuladores. Então é mais fácil trazer o Windows 11 já de outro SSD, de fazer um clone aí que fica mais tranquilo. Você não precisa formatar o teu pendrive para mudar a configuração. Esse é um preconceito que as pessoas têm. Eu, particularmente, sempre quando estou fazendo os testes aqui, estou mudando o mesmo SSD para diversas configurações, não tenho muitos problemas, tá? Hoje o kit 9 custa R$ 970 e o kit 7 custa R$ 840. O valor aumentou um pouco,
aumentou R$160 desde a última vez, pelo menos sem cupons, talvez com cupons melhore esse preço. Acredito hoje que a melhor opção seria o i7, porque não muda tanto desse i9. Pontos positivos, ele é um processador com 8 núcleos e 6 threads, com desempenho de jogos de um 5600 e por que não dizer de um Ryzen 7 5700X. Ele tem gráficos integrados que dão para quebrar um galho bacana, o consumo dele é baixo, embora chegue ali aos 80, 100 watts, um Ryzen 7 5700X destravado fica até mais do que isso, 120, 124 watts, tá? E o 5800X também. Ele é funcional com Windows 11, embora tenha algumas tretas na BIOS, só que isso eu acredito que pode ser alterado até com uma atualização de BIOS que o vendedor pode nos fornecer no futuro. Ele possui PCI Express 4.0, possui KickSync, tem 2 slots NVMe, faz overclock. A BIOS é complicada, mas permite inúmeras configurações que outras nem permitem. O preço é relativamente baixo, né? Basicamente o melhor desempenho pelo preço cobrado, e um cooler de baixo custo dá conta pelo menos em jogos. São vantagens que eu acho desse kit aqui que muitas pessoas estão pegando por conta disso. Já de pontos negativos, eu acredito que fica mais na placa-mãe do que no processador em si. É um processador de notebook soldado na placa-mãe, não sabemos a qualidade desse serviço. O que eu posso falar é que nas versões antigas desses kits Interposer do AliExpress, tem gente que está usando há um ano e meio e ainda não deu problema, então pelo menos isso. O cuidado com o VRM da placa-mãe é um ponto crucial aqui. Tá? Tenho que reforçar isso. A placa é de baixo custo e pode mostrar variações de qualidade na construção e de problemas na rede on-board, no áudio ou coisas assim que também existem em kitzinhos. Tá? Às vezes você pega um kit que não está funcionando o áudio. E também nós temos um processador Engine Simple, né? Versão de engenharia, e não é a versão final realmente do processador, embora os dois que eu peguei aqui estão plenamente funcionais. Eu acredito que realmente o ponto negativo acaba ficando na placa-mãe. Se pudessem vender uma placa-mãe até um pouquinho melhor construída, pelo menos na parte do VRM, eu acho que seria uma boa. Eu já trabalho com Xeon há um bom tempo, né? E já é considerado gambiarra. E esse aqui também algumas pessoas consideram gambiarra. Não faz sentido então eu falar mal do Xeon e falar mal desse kit novo. Agora, eu tenho um problema com o kit antigo porque eu tive muita treta para fazer funcionar, ainda mais porque não tinha tanto conteúdo. Hoje eu vejo mais conteúdo sobre esse kit na internet, tem muitas pessoas fazendo vídeo e já vê um negócio já pronto para a pessoa plugar e usar, só fazer algumas configurações em BIOS. Você não precisa regravar e fazer nada desse tipo. Então eu acho que uma opção bem melhor do que no passado. Embora você pode nem considerar isso aqui como Interposer, embora a gente vai ficar chamando aqui muito tempo Interposer, na verdade o Interposer era aquela adaptação no processador de notebook que faziam no passado para funcionar no socket de uma placa-mãe convencional. Nesse caso não tem essa adaptação, não tem o Interposer, é simplesmente o processador de notebook soldado na placa-mãe. Mas vamos aí continuar chamando de Interposer, eu acho que já ficou esse nome mesmo, então por que agora no segundo tempo querer mudar se o time está ganhando, né? Então deixa o like, recomende para outras pessoas, e aqui também um agradecimento a outros canais que estão fazendo conteúdo e também que eu peguei conteúdo para me basear para fazer esse vídeo. Por exemplo, o Tech Inc, tem a parte ali de overclock, tem o Mário Mazotti que deu muitas dicas também sobre o kit, tem o Ingênuo que me deu a dica também sobre fazer a alteração na memória RAM. Tem um Cesário Shop, que é uma pessoa que está me dando dicas também na live. Tem o Matheus Paixão, que me deu dica também de como instalar o Windows 11 sem dar o boot loop. E outras várias pessoas que estavam na live me ajudando também, agradeço. Eu não tenho muito conhecimento, mas o que eu pude aprender, estou passando para vocês nesse vídeo. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.